Essa pauta do semipresidencialismo, Vitorino, você está preparado para falar sobre esse assunto? Você saberia explicar o que é o semipresidencialismo? Sei explicar, mas assim, eles estão definindo, né? Então... Semipresidencialismo à brasileira, é isso que eles querem? É que na verdade assim, isso já tem nome, chama-se parlamentarismo. Pois é. Mas aqui a gente é criativo, então assim, vamos buscar um modelo para eleição, busca o do Afeganistão. Vamos fazer parlamentarismo não. Vamos chamar isso de semipresidencialismo. Boa. Assim fica um negócio todo made in Brasil. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, se declarou favorável à ideia do semipresidencialismo no Brasil a partir de 2026. Esse é o modelo em que, além do presidente da República eleito pelo voto direto, haveria a figura do primeiro-ministro, que é aquele que chefiaria o governo, comandaria ministros e toda a equipe. Eu não entendi. O nome disso aí já não é parlamentarismo? Qual que é a diferença entre semipresidencialismo e parlamentarismo? No Brasil, a gente teve, o nosso sistema de governo é o sistema presidencialista. E nós tivemos 2 plebiscitos no Brasil, um em 63 e outro em 1993, para decidir se o Brasil aderiria ao presidencialismo, que já estava, ou ao parlamentarismo. Então, ou seja, para mudar, né, para a gente aderir a um sistema parlamentarista, a gente teria que ter um plebiscito, a maior parte da população deveria querer isso, e não é o caso. A população brasileira já foi consultada em 2 situações e não aceitou. Então, acho que o semipresidencialismo, e quem propôs isso, é sempre importante lembrar, é o então presidente, né, na época que era presidente, o Michel Temer, né? Então, esse presidente Michel Temer é que propôs isso, é uma tentativa de criar uma espécie de parlamentarismo, só que sem acatar a vontade do povo. Então, não dá para dizer que é um parlamentarismo, porque para isso a população brasileira já recusou e a gente teria que fazer um plebiscito. Então, é uma espécie de meio do caminho para ter um sistema que seja um sistema, na prática, parlamentarista, mas dizendo que, na verdade, não mudou tanto, quando, na verdade, mudou sim, porque é um sistema que ele é mais parlamentarista do que presidencialista. Mas qual é a opinião de vocês sobre o parlamentarismo? Queria saber dos outros colegas. Vocês gostam da ideia? Vocês acham que o Brasil deveria passar por essa fase agora? Nós temos eu sempre digo isso, nós somos um país presidencialista com um pensamento parlamentarista. Prova disso é que agora, do ponto de vista da redemocratização, a gente tem um pensamento assim, e esse pensamento foi inclusive com a própria bala de prata aí do Bolsonaro. Vamos colocar ele lá, se não der certo a gente tira. A gente tem esse pensamento que não é um pensamento presidencialista. É um pensamento parlamentarista. E se você observar, mesmo que a gente já tenha aí algum tempo da redemocratização para cá, a gente tem 2 presidentes que caíram. Isso, do ponto de vista de um pensamento presidencialista, isso vai completamente contra os princípios. A gente tem uma lei... Mas isso é um trauma, não é? Isso é um trauma para a democracia, não é? Isso não tem nada a ver com presidencialismo. Não que isso não seja legal. A gente tem a lei aqui que prevê o impeachment. Os Estados Unidos também tem, mas vá lá para você ver como é que são as coisas. Então a gente não tem. A gente tem um pensamento parlamentarista com um pensamento presidencialista também distorcido, que o presidente é o super. Então a gente coloca uma figura única super, e aí a gente pega essa figura que a gente supervaloriza e joga ela em nenhum colchão, porque ela pode cair a qualquer momento, porque se estiver ruim a gente tira. Então a gente ainda precisa amadurecer muito em relação a isso. É bom lembrar que o nosso país ele foi parlamentarista durante 2 vezes. E as 2 experiências nossas com o parlamentarismo, elas não foram nada positivas. Ainda lá no Segundo Império, nós tivemos o parlamentarismo no Brasil, mas o imperador, ele colocava lá o seu primeiro-ministro, ele indicava o primeiro-ministro à revelia dos partidos, que a gente tem que levar em consideração que o parlamentarismo, o primeiro-ministro, ele é eleito em função das forças partidárias dentro de um congresso. O que aconteceu no nosso primeiro parlamentarismo foi exatamente o contrário disso. Ele falou, não, vou colocar qualquer um e dane-se qual é o partido que está aqui na sua hegemonia, o poder do partidário. Então, isso não é parlamentarismo, mas foi, porque tivemos um primeiro-ministro. E depois,
lógico que depois isso acabou com a República. E aí depois, já dentro da República, nessa situação toda de vai e vem de presidentes, nós tivemos, como a Isa falou a respeito de um plebiscito, mas esse plebiscito aconteceu em função do fato de que naquele momento nós tínhamos então a renúncia do Jânio, e aí para tentar diminuir o poder do Jango, porque naquela ocasião nós tínhamos eleições duplas, não era como a gente vê hoje, por exemplo, você vota no presidente e no vice ao mesmo tempo, numa chapa. Naquela época você votava no presidente e no vice-presidente, não necessariamente dos mesmos partidos, e mais ainda, numa situação em que nós tivemos a eleição do João Goulart, que era vice-presidente, ele teve mais voto do que o presidente, que era o Jânio, e eles eram, até certo ponto, vamos dizer, oposição entre um e outro. Nós tínhamos um presidente e um vice-presidente que eram opositores. E aí o que aconteceu? Com a renúncia do Jânio, eles então resolveram criar um parlamentarismo no Brasil para tentar diminuir o poder do Jango. E aí, logicamente, foi feito o plebiscito, o Jango voltou a ter o poder, e aí a gente viu o golpe e tudo mais. Mas esse movimento que nós tivemos do segundo momento parlamentarista brasileiro, ele surgiu em torno de forças conservadoras que não estavam visando o Brasil, estavam visando o poder. E o que a gente está vendo agora, com esse presidencialismo ou semi-parlamentarismo, é a mesma coisa. Então, é uma distorção daquilo que pode ser, sim, positivo. O parlamentarismo, ele pode se adequar a um pensamento do brasileiro de, vamos aí colocar uma palavra ruim, né, de saco cheio de político ruim, né, de político incompetente, vamos tirar o cara. Isso poderia se traduzir na prática, porém, ainda estamos dentro de uma guerra de poder que está circundando apenas naqueles pouco mais de 500 deputados. E a gente não sabe escolher o Congresso. Se a gente olhar o nosso Congresso, a gente vai ver que essas distorções todas que ocorrem lá, como, por exemplo, o Centrão, que é sempre quem manda no Brasil, é uma distorção em função do fato de nós ainda não lançarmos os nossos olhos para o Congresso. A gente sempre discute a eleição presidencial e a gente nunca discute a eleição de deputados e senadores. Então, como que a gente vai evoluir para um presidencialismo onde a força está no Congresso se a gente não aprendeu sequer a eleger um Congresso decente para formar uma força realmente de coalizão que possa melhorar o nosso país? Então, as questões são complexas, mas elas precisam analisar também por esses prismas aí. E outra, no meio da pandemia, a gente precisa, na pandemia, ao invés de enfrentar a pandemia, discutir agora, a essa altura do campeonato, com tanta coisa acontecendo, metade da população brasileira em insegurança alimentar, a gente discutir mudança no sistema de governo, isso também é uma outra questão, né? A grande verdade.